Voltando aqui, pessoal, porque deu um problema aqui no celular, né? Uma pessoa ligou, eu tive que atender e deu problema aqui, mas vamos lá continuar. Ó, a gente estava na questão da Caxemira, falando sobre a questão da Caxemira e falando também com relação a essa conquista, né? Por conta da Índia e por conta também da região do Paquistão, né? Ou seja, eles se dividiram, né? E formando também a região, na porção oriental, a região de Bangladesh, né? Que é uma região também da Índia, que é o terceiro país, né? Foi tido como terceiro país independente dentro da questão da Caxemira, né? Por conta desses conflitos. Mas o que é mais interessante também, que dentro desse conflito da região da Caxemira, né? Desses países que se tornaram independentes dentro da Índia, eles lutavam muito por áreas onde tinham também água, né? Exatamente para desenvolver a agricultura, né? Então no texto de vocês falam, né? Que principalmente na região da Ásia Meridional, ou seja, a Ásia do Sul, né, era uma região muito propícia para a questão da agricultura, certo? Então, por conta dos solos férteis que lá existem, esses países também lutavam por essas regiões, certo? Então, continuando na página 425, a gente vai para a questão do Tibete e as províncias Xinjiang, né? A questão do Tibete também foi outra área de conflito, né? Mas foi durante a Revolução Inglesa, em 1949, que foi a anexação do Tibete, né? que era um pequeno povoado que era da província chinesa, né? Em períodos passados, e eles retornaram ao desenvolvimento dessa região e anexaram o Tibete, a região da China, né? Então foi um conflito também muito forte, né, a partir de 1950. Vamos dar uma lidazinha para a gente entender esse conflito também do Tibete, que foi outra região anexada, né, dos chineses anexaram, que ocorreu conflitos, né, por conta da questão da religiosidade também, né. Então vamos lá, página 426, no primeiro parágrafo diz assim: os tibetanos não pertencem à etnia Han, né, que a etnia Han é a etnia que predomina na China, né. Dispondo de identidade nacional própria, além de ser profundamente religiosos, seguidores do budismo, né? O budismo é da região da Ásia, né? Da China, que tem em Dalai Lama o líder supremo. A espiritualidade tibetana constituía uma ameaça aos planos de Mao Tse-tung, líder comunista chinês, para a consolidação do Estado socialista ateu, né? Então esse líder aqui, ele era ateu, né? E queria consolidar um Estado socialista ateu dentro da China, né? Continuando, além disso, o território tibetano conta com a localização estratégica centro do continente asiático, em meio à cordilheira do Himalaia, o que destaca por sua riqueza de recursos naturais, jazidas minerais e nascentes de água, né? Sempre os povos chineses eles buscam água para desenvolver suas atividades, principalmente atividade agrícola e também a criação por conta dos peixes também, né? Que a Ásia ela é rica no pescado, a gente sabe disso. O Japão principalmente, né? Ele é rico na venda do peixe, do pescado, certo? Então, a perseguição imposta pelo governo chinês aos tibetanos nos últimos anos que se seguiram, a anexação considerada um dos episódios mais violentos e recentes da história da Ásia, né? Durante os tempos budistas foi mortos milhares de pessoas e a região sofreu um intenso processo de colonização chinesa, né? Então, esses povos também, eles lutam pela questão da liberdade cultural deles, né? Porque lá eles adotaram uma língua, tem toda uma cultura voltada, né, para a vida deles. Então eles pediam a liberdade da região tibetana, né, para adotar a sua cultura, adotar a sua maneira de viver. E o governo chinês queria adotar, né, principalmente no governo Mao Tse-tung, queria adotar um governo socialista ateu, né? Então não tinha religião. Então, um conflito muito forte por conta de que ainda na Ásia predomina muito essa questão da religiosidade, né? A outra tópico também é na página 496, né? Lembrando que vocês têm que ler esses tópicos, têm que ler o que a gente está explicando aqui, porque quanto mais você lê,
mais vai esclarecer o assunto, né? Então, o próximo tópico é na página 426, tem assim: crises humanitárias e migratórias envolvendo o povo Rohingya, né? Então, os povos Rohingya da região de Bangladesh, na região também da Índia, né? Da região aqui da Índia e de Bangladesh, certo? Então, essa luta também, ela dá de 1949, né? Por conta das perseguições dos povos de Bangladesh, né? Existia esse povo também que lutava pela questão da independência, né? Que tem aqui no material de vocês. Ó, vou dar uma lida aqui. Os Rohingyas sustentam serem nativos que sempre viviam ali, desde que Myanmar se tornou independente, né? Em 1948, eles têm sido vítimas de perseguição e maus-tratos por parte dos demais povos do país. São proibidos de adquirir terras ou se casar com pessoas de outras etnias e sequer dispõem de cidadania local. Ó, aqui já entra na questão das castas indianas que existiam antigamente, ou seja, as classes sociais só poderiam casar se tivessem a mesma condição financeira, né? Não sei se vocês já assistiram algumas novelas passadas, acredito que os pais de vocês assistiram, né? O Caminho das Índias, que mostrava essa questão de divisão de classe indiana, dos castas, né? Das pessoas que tinham mais dinheiro, e dos Dalit, aquelas pessoas que tinham menos dinheiro, ou seja, a classe rica não poderia casar-se com a classe mais pobre, né? Então há todo um processo cultural dentro da Índia, né? A questão da religiosidade, do islamismo, do budismo, né? E outras religiões que predominam dentro da Índia, impedindo que povos se casem com pessoas de religiões diferentes, né? Aqui no Brasil não, né? Tem várias religiões. O evangélico casa-se com o protestante casa-se com o evangélico e assim por diante, né? E dentro da Índia até é muito forte essa questão da religiosidade, ou seja, eles casam mais dentro do grupo ali que eles convivem, né? Recursos estratégicos do Oriente Médio é o próximo tópico da página 427, né? Vale ressaltar que os recursos estratégicos do Oriente Médio, né? Nesse tópico ele aborda muitas questões do Enem, né? Então, por isso que a gente trabalha muito, quando se trata de Oriente Médio, a gente lembrar logo da questão do petróleo, né? Que é uma das regiões mais ricas, onde se extrai, onde se faz o refino e onde vende o petróleo, né? Então, dentro desses recursos estratégicos do Oriente Médio, a gente vai ver aqui os percentuais, né, de produção dos recursos naturais, do petróleo e do gás natural, né, que são recursos de alto valor no mercado, né? São recursos muito procurados. Então vamos dar uma lidazinha no primeiro parágrafo. Página 427 tem assim: talvez o maior símbolo da disputa por recursos naturais no território asiático, já há mais de um século, sejam as imensas reservas petrolíferas no Oriente Médio. Em 2017, a região dispunha 47,6% do total de reservas comprovadas de recursos no planeta. As reservas de gás natural também são abundantes, representam 40,9%. Só na região do Oriente Médio, pessoal, para você ver o quanto, né, a região do Oriente Médio é rico na questão do petróleo, né? Então, no segundo parágrafo, fala também das guerras. Muitas das guerras do Oriente Médio, seja direta ou indiretamente, né? As estruturas ali instaladas para exercer esse controle são, em sua maioria, sustentadas por outros países que envolvem grandes corporações multinacionais, né? Aqui é a questão das multinacionais que existe, né? Principalmente norte-americana, da questão da extração e da venda do petróleo, né? Porque é uma região realmente muito rica, principalmente a região do Afeganistão, né? Onde tem as maiores reservas de lítio, né? Lítio é um material para a confecção das baterias de automóveis, né? Ou seja, são produtos de alto valor, né? Aí vocês vão ler, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? Que aborda bastante essa questão do Oriente Médio, né? Vocês vão entender e compreender um pouco essa região, certo? Agora a gente vai
o envolvimento de grandes corporações e blocos econômicos nas disputas territoriais asiáticas, na página 429, né, que a gente aborda a questão dos blocos econômicos que surgiram na Ásia com o objetivo de fortalecer ainda mais a economia, né, dos países que compõem esses blocos econômicos, né? Então, para a gente iniciar, a gente traz um pouco a Rússia, né? A Rússia e os países que se tornaram a CEI, que era a comunidade de Estados Independentes. Então, a sigla é CEI, né? Comunidade de Estados Independentes. Ela é composta, né? Ou seja, são ex-repúblicas, ex-países que eram socialistas, né? Com o fim do socialismo, né? O capitalismo vence, mas que o capitalismo ainda não era adotado dentro dessas repúblicas, principalmente na região ali da Rússia, na região do Oriente Médio, né? Depois eles fundaram a Comunidade dos Estados Independentes, né? Porque não tinha ainda, eles já não eram mais socialistas, mas também não era capitalista. Então eles eram nações independentes para qualquer regime que fosse surgir ali naquela região. Então, por isso que eles fundaram esse bloco econômico, exatamente para fortalecer, né, esses países, né, manter relações econômicas entre eles, né, e adotar um regime, né? Até então não tinha, eles eram ex-socialistas, se tornaram independentes, só lá na frente que eles se tornaram países capitalista por conta da aderência dos Estados Unidos, né? Dentro dessa Guerra Fria, os Estados Unidos se saíram melhor, consequentemente os Estados Unidos concediam empréstimo para esses países e eles conseguiram se reerguer economicamente, né? Então, o outro bloco econômico foi criado a cooperação da Ásia e do Pacífico, né? Que também foi um mega bloco com 21 países que tinha o objetivo de fortalecer ainda mais a economia desses países, né? O primeiro que eu falei, o bloco econômico, ele era composto, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes, ainda no primeiro parágrafo. Vamos ler aqui os países que eram compostos por ele, né? As ex-repúblicas soviéticas asiáticas, Cazaquistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, né? Esses são os países que aderiram à Comunidade dos Estados Independentes. Só lá na frente eles se tornaram capitalistas, né? Tendo como o país mais forte a Rússia, né? Um país mais forte a Rússia, certo? Então, com o fim da Guerra Fria, ocorreu a cooperação da Ásia e do Pacífico, a APEC, também que tinha um objetivo, né, de aderir, fortalecer o leste asiático, né, e manter relações políticas e econômicas também com o outro lado da Terra, que no caso eram os Estados Unidos ali, né? Então foi criado várias empresas multinacionais, principalmente norte-americanas, dentro da Ásia, né, para manter relações ali de venda de produtos pelo Oceano Pacífico, né? Certo? Então do lado leste, né, atravessa o Oceano Pacífico, chega nos Estados Unidos. Então, por isso que os Estados Unidos sempre vai estar envolvido dentro da formação desses blocos econômicos. Então, eu vou citar só algumas potências aqui no segundo parágrafo, né, desse bloco econômico da APEC, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, com 21 países, mas ele vai citar as potências mais fortes aqui, ó, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Rússia e Austrália, né? Só país rico, né? Então, esses países que fundaram a APEC com o objetivo de dinamizar ainda mais a economia entre os Estados Unidos, né, e o leste asiático, né? Fazer transação ali, as rotas marítimas entre o leste asiático e os Estados Unidos, né? Foi criada a APEC. Então vocês vão ler mais um pouco também sobre a APEC, né, e esse bloco econômico, porque caem muitas questões também, né, no Enem aí sobre esses blocos econômicos. Então por isso que a gente frisa bem esses assuntos quando a gente aborda a questão dos blocos econômicos, porque realmente eles fazem sentido. Ó, página 430,
nós temos também a Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? Aqui são 10 países mais voltados para a questão da Ásia, incluindo a Índia, né? Incluindo o Paquistão, incluindo os tigres asiáticos também, né? Que são nações muito fortes, que adotam medidas econômicas muito parecidas com o Japão, né? Ou seja, sempre os países asiáticos eles tentam copiar o modelo de desenvolvimento econômico japonês, né? Sempre, né? Porque realmente o Japão deu certo, né? O Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial, né? Praticamente seu território foi reconstruído pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos também adotou seu regime, né? Mudando de imperialismo para sistema capitalista, e você vê o progresso que é o Japão hoje, né? Uma das nações mais desenvolvidas, uma das nações onde tem tecnologia de primeiro mundo, né? Vamos dizer assim, certo? No final do texto, da página 430, ele fala no termo globalização, né? Do dinamismo entre esses blocos econômicos, né? E também a inclusão das grandes multinacionais, que são as grandes empresas de mercado, né? Atuando ainda mais na Ásia, né? Ele cita aqui no caso o Japão, né? O grupo Toyota, que é um grupo muito forte, né? Grupo de venda de automóveis, principalmente da Toyota. A Coreia do Sul, ele cita o grupo Samsung e Hyundai também, né? Que vende automóveis. A Coreia do Sul. E a China, que apresenta as maiores empresas, né? As empresas tops de mercado, vamos dizer assim, e as 100 das maiores corporações globais, ou seja, a maioria das empresas de grande mercado estão instaladas no território chinês, né? Por conta de que é um dinamismo muito grande econômico na Ásia, né? Atualmente, né? E antes também, né? Ainda já no século XIX, ele já preparava o século XX, o século atual, o XXI, para o dinamismo global dessas economias asiáticas, né? Do Japão, dos tigres asiáticos, e especialmente da China, que é um dos países que cresce a cada ano que passa, né? A cada ano que passa a China cresce mais, certo? E no finalzinho do texto ele fala na região do Oriente Médio, no cartel das 7 irmãs, né? Das 7 empresas de mercado, principalmente da OPEP, que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? São as maiores corporações que mais vendem petróleo no mundo, né? Então eu peço que vocês dêem uma lida nessa página, principalmente na página 430, onde tem muitas informações boas, né? Precisas, que vai falar sobre a questão da globalização, né? E do crescente dinamismo das multinacionais de mercado na Ásia, né? Principalmente na China e também na região do Oriente Médio, ou seja, toda aquela região do leste da Ásia, fazendo transação econômicas, rotas marítimas, né? E comerciais com os Estados Unidos, com o Canadá, né? E até mesmo aqui com a América, né? A América do Sul. Então você vê que a Ásia tem crescido muito, né? Tem um poderio muito grande, principalmente a China, a gente acabou de falar, por conta da instalação de muitas empresas multinacionais, né? Estão se instalando na China porque tem um mercado consumidor muito grande, a mão de obra é barata, e por isso que os empresários tendem a querer se instalar cada vez mais nessa região da China, né? Então, nós temos a próxima aula, a gente vai falar com relação ao Oriente Médio, o espaço historicamente marcado pela instabilidade geopolítica, né? A gente vai ver a questão das guerras já na outra aula, né? Essa aula aqui foi mais direcionada à questão dos blocos econômicos, né? Alguns conflitos existentes na região do Oriente Médio, na região da Caxemira, que a gente explicou, né? Na questão do Tibete também, né? São províncias que se tornaram independentes, mas para isso foi necessário muitos conflitos, muitas guerras, né? Muitos desacordos até de chegar no consenso, certo? Então, a próxima aula a gente vai ver o Oriente Médio, né? Eu quero aqui passar só uma atividade para vocês,
certo? Para ir continuando, né? Que são as atividades de cada assunto que a gente vai explicando, a gente já vai lançando as atividades, né? Então, a gente continua aqui na página 425, vocês vão fazer a atividade 8, se eu não me engano, não, atividade 9, certo? Atividade 9 na página 428, né? Ó, repetindo, página 428, vocês vão fazer a questão 9, 10, 11, né? Página 429, vocês vão fazer a questão 12, né? E página 431, 13 e 14, ou seja, poucas questões hoje, né, para vocês fazerem. Interessante é que vocês façam a leitura do texto, né, dos textos que a gente está explicando aqui, né. Então, como eu falei, aqui vocês não estão aqui para estar argumentando, para estar perguntando, né, como é lá na aula, né. É um pouco diferenciado porque está lá, você tem a presença de vocês, a gente argumenta, né. Às vezes a gente argumenta para a aula para poder explicar algum assunto, né? E é mais dinâmico. Mas eu estando aqui também, eu estou repassando as informações para vocês, certo? Mas que eu preciso também que vocês possam ler, né? Sempre eu estou pedindo aqui para vocês, além da explicação do professor, que vocês possam ler também, né? Para ter um tempinho aí na casa de vocês, para vocês fazerem uma leitura, para vocês entenderem mais o assunto, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A próxima aula a gente está aqui de novo repassando as informações para vocês. Espero que vocês possam ter dúvidas e que me enviem perguntas se tiver alguma dúvida com relação ao assunto, para a gente poder estar explicando ainda mais para vocês, certo? Então, até a próxima aula.